Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora. Escolher a profissão, na maioria das vezes, é uma tarefa difícil. Na cabeça dos vestibulandos, transitam em ritmo frenético palavras como carreira, vocação, sucesso, sonho e realização profissional. E é diante de tantos desafios que os jovens estão com dificuldades para encontrar as melhores alternativas. E é aí que o Profissão Sucesso entra, para te mostrar os caminhos para que você tenha um futuro promissor. Por isso, é bom ficar ligado, que hoje tem informações sobre mais uma profissão. E para quem está procurando emprego, nós também estamos aqui. A cada programa, divulgamos vagas em toda a região. Bem, então primeiro vamos ao assunto de hoje. Com os avanços da medicina e o aumento da qualidade de vida, a população em todo o mundo tende a viver por mais tempo. Dessa forma, o número de idosos aumenta e aumenta também a necessidade de profissionais que possam lidar com pessoas que merecem cuidados especiais. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o trabalho do cuidador de idosos, uma carreira que nada lembra o que ocorria no passado, nos asilos e clínicas, e hoje tem gerado um bom mercado de trabalho. Para nos ajudar a fazer este programa, nós convidamos os alunos da Escola Estadual Professora Glete de Alcântara, aqui de Ribeirão Preto. E para nos falar sobre a profissão, estamos recebendo a Graziela Fran, que é professora do curso de cuidador de idosos do Senac Bebedouro, o Maurício Benedetti, que é fisioterapeuta e responsável por um lar de idosos em Ribeirão Preto, e a Paula Ferreira, que é diretora de uma empresa de recrutamento, seleção e capacitação de cuidadores de idosos. Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos. E a vocês também, os jovens que vieram aqui da Escola Glete de Alcântara, sejam bem-vindos também para conhecer mais essa profissão. Já ouviram falar nessa profissão? Já tinham ouvido falar? Já? Essa vocês já conheciam, né? Tá bom. Alguém aí acha que leva jeito para ser cuidador de idoso? Não? Não? Coitado dos avós de vocês, dos pais, hein? Mas quem sabe, nós vamos ouvir deles, né? Justamente o que é, que virou uma profissão, não é isso? Não é mais uma ocupação como a gente sempre teve a ideia, não é isso? Explica pra gente, Graziela. Na verdade, se a gente resgatar o histórico do cuidador, era uma ocupação, né? Então, normalmente era aquele empregado de muitos anos daquela família, e os patrões envelheceram e normalmente a família pedia para que ele continuasse cuidando e não tinha uma formação específica. E agora, como é uma profissão mesmo, tem CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, então a gente está trabalhando com a formação desse profissional e certificação, dessa forma colocando da melhor maneira no mercado de trabalho. Olha, Maurício, você que trabalha, você é fisioterapeuta, não é? E trabalha num lar de idosos, né? Uma instituição, né? Na verdade, os idosos moram dentro da casa. Nesse lar. Os cuidadores, no caso, eles são estudados para isso, são formados para isso? Geralmente nós oferecemos vagas principalmente para técnicos em enfermagem, né? Porém, existe uma grande procura de cuidadores também, que eles auxiliam no cuidado, porque o técnico de enfermagem lida com medicação também. Como o cuidador não pode fazer essa parte, ele auxilia mais no cuidados gerais, ele lida mais com a limitação de cada um. Então ele auxilia aí no banheiro, todos os cuidados da higiene pessoal do idoso. Então, mas a demanda para essa profissão é muito grande e na casa a gente tem uma carência muito grande de pessoas capacitadas. Porque o que a gente vê, como a Graziela falou, era muito informal. Então as pessoas vão lá porque cuidava de alguém em casa. Então falta um pouco desse conhecimento que a gente percebe em cuidadores. Por isso que a gente opta por contratar mais técnicos de enfermagem, no caso. Então, na verdade, quer dizer, a notícia boa é que realmente não é um mercado de futuro, mas é um mercado do presente. Né? Presente. Você tem sentido isso lá, recrutando profissionais, no caso, Paula? A gente percebe muito que as pessoas falta essa capacitação mesmo. Eles vão só porque cuidavam da avó, da sogra, e aí de repente chega lá e quer continuar, porque vê que o mercado está crescendo, né? Mas agora eles estão percebendo que precisam ter uma capacitação melhor.
E o que a gente chama dessa capacitação, Graziela? O que é que eles têm que saber, além desse cuidador, desse carinho, dessa forma de cuidar que as pessoas acham que é o certo para cuidar de alguém? Na formação desse profissional, a gente dá todo o embasamento teórico para que realmente ele exerça o papel de cuidador de idosos. Então, o que um cuidador precisa saber? Ele precisa conhecer as doenças que mais acometem os idosos, como auxiliar o idoso nas atividades diárias, como o Maurício falou, alimentação, higiene pessoal, locomoção. Ele precisa entender o porquê de trabalhar numa equipe multiprofissional e também que ele não vai estar trabalhando sozinho. Sempre vai ter um médico, um fisioterapeuta, alguém da família junto. E dá todo o embasamento para que ele entenda cada fase do idoso. Porque o idoso ele tem muitos momentos e a gente tem o idoso saudável e o idoso doente. Ele precisa aprender a atuar em ambas as partes. Tá. E Maurício, você que convive lá com cuidadores e também com técnicos de enfermagens, no caso, como a Graziela colocou, os cuidadores eles têm dificuldade de estar se entrosando com outro profissional, ou seja, eu já sei como é que é, e que eu já cuidei, e esses meninos que geralmente são os mais novos, né, não sabem. É necessário que eles também voltem para o banco da escola e reaprendam? É necessário, a gente percebe isso no dia a dia, que muitas vezes já vem com aqueles vícios, né, que ela pegou na profissão por não ter um estudo correto, adequado. Ela vem com aqueles vícios e é difícil de perder. A gente percebe uma certa resistência no cuidador mesmo de perder esses vícios adquiridos na vida. E a pessoa que sem informação, a gente percebe que a gente trabalha muito com paciente com Alzheimer, com demências, né? E a gente percebe que falta esse conhecimento da patologia também. Então não é só saber trocar uma fralda, ou ir levar no banheiro, ou ajudar na alimentação. É conhecer um pouco da patologia também. Porque muitas vezes o idoso demenciado ele fica repetitivo e você tem que ser paciente, você tem que entender que aquilo é da doença, que ele não está assim porque ele quer. Então você tem que, ou às vezes que acontece muito, a perda de um ente querido, aí ele fica perguntando repetitivamente desse ente. Aí a pessoa acaba, por não conhecer, acaba falando, não, mas ele morreu há pouco tempo atrás. Então o que a gente orienta? Fala uma vez, não, ele morreu, aí a pessoa vai sofrer, ela vai esquecer, vai perguntar de novo. Aí você não vai repetir que ele morreu de novo, senão você causa um sofrimento repetitivo nessa pessoa. Tem que ser um pouco psicólogo também. Totalmente. Não é isso? Totalmente psicólogo. Tá bom, nós vamos continuar o papo daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Estamos de volta com Profissão Sucesso. Chegou a hora de tomar a decisão certa e ampliar os seus conhecimentos para ter um diferencial no mercado de trabalho. Por isso, conheça um pouco do Centro Universitário Moura Lacerda. Inove-se. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova a cada dia para você inovar na sua vida. Processo seletivo agendado Moura Lacerda. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. Inove-se no processo seletivo Moura Lacerda. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer, de alcançar objetivos. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova porque sempre esteve conectado com as principais demandas do mercado de trabalho. Já formou mais de 10 mil profissionais nas carreiras de administração, negócios, contabilidade e economia e constrói sólidas parcerias com empresas, indústrias, associações, prefeituras e sindicatos para desenvolver uma via de mão dupla no oferecimento de oportunidades de estágios, bolsas de estudo, descontos e extensão universitária. Inscreva-se agora. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se.
E voltamos com o Profissão Sucesso de hoje para falar do trabalho do cuidador de idosos. Vamos ver se alguém tem mais perguntas aqui no nosso estúdio. E aí? Você, Tamires. como é que é seu nome? Tamires. Diga, eu queria Tamires. saber quais são as dificuldades desse trabalho. Desse trabalho. Quais são as maiores dificuldades? Fala pra gente. As dificuldades, eu acredito que seja o mercado informal, onde o profissional não está sendo reconhecido. Então, onde acaba não tendo um piso adequado, não tem o reconhecimento e muitas vezes não tem o conhecimento para que atue como cuidador de idosos. Quer dizer, na maioria das vezes, vocês estavam até comentando aqui no intervalo que a maioria das pessoas não tem nenhum curso. Não é? É isso que está acontecendo. E é até difícil exigir um salário porque não tem curso, porque não tem formação. Né? Exatamente. Você encontra essa dificuldade, você disse, no seu recrutamento. Né? E você tem procura, por exemplo, por jovens também que querem entrar nessa profissão? Temos sim. Tem pessoas assim que já ligaram com 17, 18 anos e aí não pode, né, a partir de 18 anos e querendo já ser cuidador. Aí a gente pergunta, aí você já fez algum curso, já cuidou de algum idoso? Não, mas eu queria ser cuidador. E aí a gente tem que ver onde que possa fazer o curso, né, para se capacitar para poder ser um cuidador de idosos. Mas se for uma pessoa de 18 que não tem o curso, você encaminha para de alguma forma se qualificar. Se for uma pessoa de 30 que não tenha cuidado, aí essa pessoa já consegue o trabalho? Consegue, porque ela já tem referências e já cuidou de vários idosos. Mas então, mesmo que ela não tenha cuidado de nenhum idoso? Não, aí é bem difícil da família aceitar, porque o nosso trabalho ali é mais para famílias, né? A gente recruta e seleciona pessoas para famílias. Então, a maioria dos casos, as famílias não aceitam que não tenha nenhum conhecimento, que nunca tenha trabalhado com idosos, e nenhum curso, nenhuma referência. Vamos ver aqui, porque chegou pergunta para a gente. Uma pergunta de Araraquara. Um parente que cuida de um idoso da mesma família tem direito a ser contratado como cuidador e receber todas as prerrogativas da profissão? Fala pra gente, Graziela. Tem, porque não é o fato dele ser parente que o impede de atuar como um profissional. Então ele pode ser contratado, a família pode registrar sem problema nenhum. Se ele não tiver um curso, ele não vai ser registrado como cuidador de idoso? Não. E aí, como é que é o registro dele? Então, para que ele seja registrado como cuidador, tem que ter a certificação. Aí, o que normalmente acontece, Silvana? Acaba registrando como empregada doméstica ou como apoio em casas de repouso. Aí acaba mudando a terminologia, digamos assim, para que tenha um registro que não seja de cuidador. Porque para ter a certificação tem que ter feito um curso que dura quanto tempo? São 160 horas de curso. Mas hoje no Senac esse curso dura quanto tempo? 2 meses. Horas em 2 meses. Ele é rápido, 2 meses. É rápido, né? Quer dizer, é interessante a pessoa fazer o como curso, a gente comentava, né? Muitas vezes o curso de cuidador, ele serve como um trampolim. A pessoa gosta de cuidar e acaba fazendo um técnico de enfermagem ou mesmo uma enfermagem mesmo. Seguindo realmente na área e seguindo carreira. E ao contrário também pode servir, ou o enfermeiro quer se especializar, faz em cuidado de idoso e faz um curso de cuidador de idoso, para ele se especializar também naquilo, né? Então, você também é procurada lá, Paula, por pessoas que já são formadas em algumas áreas? Já. Além de enfermeiros, técnicos e auxiliares, tem fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, até psicólogo já foi atrás para poder cuidar de idosos. Que quer cuidar nas casas das famílias mesmo. Nas casas das famílias. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Qual que é o seu nome? O Everton. Diga, o Everton. Queria saber quais os cursos que precisa para atuar nessa área. A gente falou mais ou menos aqui, né? Tem o curso do Senac e cursos regulamentados. Aonde que a pessoa pode procurar saber sobre isso? Além do site do Profissão Sucesso. Cursos que tem que ter no mínimo 160 horas. Isso. Cursos profissionalizantes, né? E eu acredito que no Ministério da Educação traga alguma informação sobre quais são os cursos regulamentados. Tá bom. E no site nós também vamos estar colocando essas informações também, ok? Mais alguma pergunta?
Seu nome? Oi, meu nome é Adriana. Diga, Adriana. E eu queria saber qual é o piso salarial do cuidador. Piso salarial do cuidador. Em instituições de longa permanência, o piso salarial é R$ 710, mais os benefícios. E agora esse salário pode ser negociado entre o empregador e o Seria, no contratado. caso, você chama de casa de repouso. Casas de repouso, que são as ILPIs, né? Instituições de longa permanência. Tá, onde as pessoas ficam morando mesmo. Isso, onde elas moram, ou também tem casas de repouso que oferecem uma modalidade que chama casa-dia, né? Que a pessoa vai trabalhar, leva o idoso, deixa o idoso na casa, quando volta ao serviço, 6 da tarde, 7 horas da noite, pega o idoso. Pega o idoso. Tem essas duas modalidades. E... Na verdade, Silvana, é assim, o piso mínimo, o salário mínimo, aí vai conforme a negociação da instituição que está contratando ou a família do qual está contratando esse profissional. Tá. Mas o mínimo é o salário mínimo. Hoje, Paula, o mercado está oferecendo mais espaço onde? Nas clínicas ou nas residências? Ultimamente eu tenho percebido nas residências. Tem muito mais procura porque eles têm um salário melhor nas residências. Normalmente o cuidador ganha muito mais nas residências do que em instituições. Então eles têm saído de instituições e ido para residências. Mas ele fica o quê? O dia todo? Ele mora na casa? Ele fica... Tem vários horários. Tem uns que ficam durante o dia de segunda a sexta, durante o dia de segunda a sábado, ou só como noite, né? Fica durante a noite, sai de manhã e vai embora. Aí tem gente que tem até outro serviço. Na realidade, em casas, assim, a carga horária acaba sendo um pouco maior, né? Então acaba entrando nessa negociação mesmo do empregador e do contratado. Depende também de como o idoso está. Se é um idoso que tem alguma doença, então ele precisa de um cuidado maior. Aí muitas famílias até acabam optando por fazer escala como escala hospitalar. Plantão de 12 por 36, ou então um cuidador manhã, outro tarde e 2 à noite, um folguista. Agora, se é um idoso saudável, que só precisa de um cuidador para auxílio das atividades diárias, então muitas vezes fica durante o dia de segunda a sexta, ou então o cuidador só dorme com ele para poder ajudar mais durante a noite, descansando, alguém da família que está ali responsável pelos cuidados no dia a dia. Então, depende muito da necessidade do idoso. Ok. Nós vamos continuar o nosso papo, mas agora a gente tem que ir para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente tem as vagas de emprego, não saia daí, é um instante só. Estamos de volta com o Profissão Sucesso e hoje para falar sobre a profissão do cuidador de idosos. Aqui no estúdio, nós estamos hoje com a escola Glete de Alcântara. Eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Você? Como é que é seu nome? Tiago. Diga, Tiago. Então, eu tenho uma pergunta. Se o profissional dessa área recebe algum tipo de apoio psicológico para ele assumir essa área com responsabilidade? Normalmente, todos os profissionais que atuam na área da saúde, que acabam lidando com outras pessoas, deveriam sim receber um apoio psicológico. Porque muitas vezes se sentem cansados, estressados, ou até mesmo não sabem como lidar com determinadas situações. Não consegue desvincular os problemas encontrados no trabalho, então vão para casa e fica pensando no problema que foi encontrado ou algum acontecimento. Então, o ideal seria que todos os profissionais que atuam na área da saúde que realmente tivessem um apoio psicológico. Mas não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Infelizmente, o que a gente está percebendo é que, apesar de ser regulamentada a profissão, tem muito pouco tempo, né? Foi em 2009, ela é vista ainda de forma muito amadora. Né? A gente estava conversando aqui que para fazer esse curso, se qualificar, por exemplo, pelo Senac, tem que ter no mínimo um ensino médio. Né? E a maioria das pessoas que está cuidando de idosos não tem o ensino médio, às vezes não passa do fundamental. Né? E aí eu vou perguntar aqui, a pergunta da Maria de Lourdes Carvalho, de Ribeirão Preto. O cuidador de idosos também tem que fazer o trabalho doméstico? No caso, quando trabalha em casa? Olha, quando o cuidador vai fazer o trabalho para o idoso, ele pode sim.
Se for assim, lavar a roupa do idoso, limpar o banheiro que o idoso sujou, isso pode sim. Mas se for para cuidar da família, de toda a parte de limpar chão, aí não. Mas quando for para o idoso, sim. Agora, ele pode em fazer. instituições, ele realmente não faz mesmo. Quando você tem um cuidador de idoso em instituições de longa permanência, em hospitais, assim, geralmente é só para cuidar do idoso mesmo. Ele não executa nenhuma tarefa. Tem que ter outro profissional para fazer esse apoio, né? Perguntas? Fala pra gente, seu nome? Fernanda. Eu queria saber onde eu posso contratar um cuidador de idosos para minha casa. Procure uma empresa de recrutação, né? Isso a gente não pode fazer a propaganda, mas esse é o caminho, Paula? Isso, tem empresas, né, como a minha, que faz o recrutamento e seleção de pessoas para enviar para sua casa mesmo uma pessoa adequada, com segurança, que tenha referências. E também, no caso, no decorrer do curso de cuidador de idosos, a gente recebe muita procura. Então aí a gente até que indica, ou às vezes acaba divulgando a vaga para aquela turma que está fazendo o curso. Então também verificar onde está sendo oferecido o curso e procurar se alguém tem interesse pela vaga. Okay. Para a gente encerrar, gente, eu queria até para a gente profissionalizar, para que as pessoas que tenham idosos possam ficar mais tranquilas com seus entes queridos, né, que não simplesmente coloquem, né, ou deixem ou esqueçam essas pessoas. Quais as características principais que um cuidador de idosos deve ter? Carinho com a profissão. Carinho. Vocação. Eu como empregador, a primeira coisa que eu olho numa pessoa é a humanização dele. Se ele é humanizado, se ele trata mesmo com carinho, com respeito, porque eu acho que a parte técnica a gente consegue ensinar. Depois pegou, vamos ensinar, tem que fazer assim, mas a maneira de lidar com a pessoa, de cuidar, esse carinho, eu acho que é vocação mesmo. O que o Maurício falou é bem importante, porque às vezes a pessoa está lá desempregada, fica sabendo que precisa de um cuidador, vai pleitear a vaga. E para ser cuidador, tem que ter um diferencial. É o carinho, é a vocação. E a gente, no decorrer da formação profissional, trabalha muito isso. Que não é apenas o fazer por fazer, tem que fazer um ato humanizado no dia a dia, além de todo o conhecimento que é necessário para que realmente exerça a profissão de cuidador. Isso que é importante as famílias saberem, né? Porque se você procurar um cuidador que tenha sido formado, tenha algum tipo de qualificação, você pode ficar mais tranquilo, né? E além disso, como vocês disseram, existem idosos muito doentes, mas existem idosos que não estão tão doentes assim e que precisam, na verdade, de companhia, né? Então, se você tem alguém bem, alegre, que possa até compartilhar uma história, ler um livro para esse idoso, né? Eu acho que isso é muito importante também. O que está ocorrendo bastante, antigamente a gente falava muito do contador de histórias, que ia na casa contar histórias. Hoje está o inverso isso. Hoje o que a gente vê mesmo nas casas mesmo é, na verdade, o ouvidor de histórias. Então é você sentar do lado, ô, seu João, como é que você passou sua vida? O que você fazia? Então ele vai escutando. Eles gostam muito de falar da vida deles. Como é Quanta que foi, história maravilhosa deve ter, não é? Bastante. Olha, gente, se você gostou do nosso tema de hoje, tem interesse em trabalhar como um cuidador de idosos, então acesse o nosso site e saiba onde encontrar o curso. A duração é em média de 2 meses e o valor do curso varia de R$ 135 a R$ 850. O Senac oferece curso gratuito nas cidades de Araraquara, Bebedouro, Jaboticabal, Jaú e Franca também, não é? Eu agradeço muito a presença de vocês, parabéns por essa profissão também, pelo que vocês estão fazendo. Quero agradecer muitíssimo a vocês também, do Gleto de Alcântara, que vieram aqui participar conosco e que tomara que tenham surgido daqui, não é isso? Cuidadores, futuros cuidadores de idosos, ok? Olha, se você perdeu alguma informação ou quer rever o programa de hoje, então é só navegar em nosso site. Lá você também encontra notícias, dicas de como montar um currículo, informações sobre cursos e muito mais. Bem, e chegou o momento de falar sobre as vagas de emprego para as regiões de Ribeirão Preto e Jaú. Em Ribeirão Preto, há vagas para técnico em nutrição,
assistente administrativo, auxiliar de limpeza, pedreiro, técnico em enfermagem, camareira de hotel, garagista, marceneiro e cuidador de idosos. Em Araraquara, há vagas para açougueiro, cabeleireiro, chefe de lavanderia, eletricista de instalações, esteticista e telefonista. Em Jaú, há vagas para carpinteiro, operador de caixa, farmacêutico, armador de ferragens, atendente de balcão e torneiro mecânico. Em Ourinhos, há vagas para auxiliar contábil, borracheiro, corretor de imóveis, eletricista, promotor de vendas e operador de telemarketing. Para mais informações sobre as vagas de emprego, acesse agora o profissãosucesso.com.br e boa sorte. E não deixe de fazer parte das nossas redes sociais. Adicione agora o Profissão Sucesso no Facebook, Orkut e Twitter. O programa Profissão Sucesso de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem, com certeza.